Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Hoje para mais um vídeo de regras, onde eu ensinarei vocês como é que se joga Istanbul, um jogo de dados, o mais novo lançamento aí da Paper Games. Istanbul, um jogo de dados, é um jogo para 2 a 4 jogadores e ele dura aqui, falando na caixa, de 20 a 40 minutos. É um jogo bem rapidinho. Já existe a sua versão de tabuleiro do jogo de Istanbul e essa é a sua adaptação para o jogo de dados. E eu vou explicar para vocês todos os detalhes da preparação e das regras. Então vamos lá, sem enrolação, para a preparação do jogo. A primeira coisa é nós pegarmos o tabuleiro principal do jogo aqui e colocar no seu lado certo, né? Nós temos um lado aqui para 2 ou 3 jogadores e aqui um lado para 4 jogadores. Eu vou fazer aqui uma preparação para um jogo para 3 jogadores. Então vou colocar aqui o tabuleiro no centro da mesa. Depois nós vamos pegar todas as moedas do jogo, a gente pode colocar aqui do lado do tabuleiro. Depois todas as mercadorias, fichinhas coloridas aqui separadas por suas cores também, podemos colocar aqui do lado. Agora nós vamos pegar todas as peças de mesquita, que são esses tiles aqui com fundo verde. Nós vamos embaralhar, colocar uma pilha em qualquer lugar aqui da mesa e virar 6 desses tiles virados para cima. Agora nós vamos pegar todas as cartas de bazar, que são essas com fundo azul. Também vamos embaralhar. E a gente pode colocar aqui na mesa, formando um deck e deixando um espaço do lado para pilha de descarte. Agora vamos pegar todos os rubis e cristais. Cristais são essas pecinhas transparentes, que nós vamos separar e colocar aqui do lado do tabuleiro. E os rubis nós vamos colocar no tabuleiro. Note que aqui, para um jogo para 2 jogadores, nós colocaríamos rubi até este ponto aqui. Como essa é uma partida que eu vou simular para 3 jogadores, a gente vai preencher até aqui onde tem esse marcador de 3 jogadores. Então, começando de cima, nós vamos preencher todos os espaços até este ponto. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos colocar 3 aqui no centro. E em cada uma das outras nós vamos colocar deixando sempre o número menor à mostra. Então nesse caso nós colocaríamos um rubi aqui, aqui e aqui, deixando 4 à mostra. Então em todos os casos a gente vai tampar deixando somente o 4 visível. Agora nós vamos pegar todos os dados, deixar aqui na mesa à disposição também. E agora cada jogador vai receber uma tabelinha dessa daqui, que indica todas as ações possíveis que você pode fazer, e um cristal. Depois de distribuir essa cartelinha, o cristal defina quem vai ser o jogador inicial. Neste meu exemplo aqui, vamos supor que este jogador é o jogador inicial. Então ele vai receber 5 dados, e o jogador à sua esquerda vai receber uma lira, ou seja, um dinheirinho do jogo aqui. E o próximo jogador, 2 liras. E como nós estamos em 3, somente isso. No caso de jogar em 4 jogadores, o último jogador vai receber e começar com 3 liras. E o jogador inicial começa sem nenhum dinheiro. Agora, para facilitar a didática, eu vou deixar visível somente a área de um jogador. E esta é a preparação do jogo. Vamos então agora para ver como é que funciona a sequência do jogo. A sequência do jogo funciona da seguinte forma. Na vez do jogador, ele vai receber todos os benefícios de mesquita. Nós não começamos com nenhuma mesquita no começo do jogo, então essa etapa ela não é realizada na primeira rodada. A segunda coisa, o jogador vai rolar os dados. A terceira coisa, ele vai fazer 2 ações. E depois ele vai passar os dados para o jogador à sua esquerda. Então vamos lá aqui agora explicar como é que funciona o turno do jogador. Depois de ele receber os seus benefícios, das peças de mesquitas que nós vamos aprender daqui a pouco, ele vai rolar os dados. Depois de rolar os dados, ele pode rerolar quantos dados ele quiser, gastando, pagando um cristal, essas pedrinhas transparentes. Eu poderia, por exemplo, então descartar essa pedrinha e escolher rerolar esses 2 dados, por exemplo. Se eu tivesse mais cristais, eu poderia continuar fazendo isso, descartando cristais e rerolando os dados quanto eu quisesse, até eu estar satisfeito, ou não ter mais cristais. Agora vamos supor que eu rolei esses dados aqui e eu estou satisfeito, então eu vou para a minha fase de ações. Na fase de ações eu posso fazer 2 ações, e aqui estão a lista de todas as ações que eu posso fazer. Eu posso fazer 2 vezes a mesma ação sem nenhum problema. A primeira ação é trocar 2 dados de recursos de faces iguais. Recursos são todas essas faces aqui, as 4 cores aqui, o verde, azul, vermelho e amarelo. Nesse caso eu tenho 2 mercadorias verdes
eu poderia trocar por uma ficha de mercadoria verde. Essa é a primeira ação que eu posso fazer. A segunda ação que eu poderia fazer é trocar 2 dados de mercadorias diferentes, por exemplo, aqui uma vermelha e uma verde, para ganhar um cristal. Isso é uma coisa importante, no momento que começar minhas fases de ações eu não posso mais rerolar os dados. Então mesmo que eu ganhe um cristal agora, eu não poderia usar ele agora, somente no meu próximo turno. Outra ação disponível que nós temos é trocar 3 mercadorias diferentes, nesse caso eu poderia trocar uma azul, uma vermelha e uma verde, por uma ficha de caixa, né? Essa mercadoria marrom, que serve como um coringa, ela serve como qualquer uma das 4 cores de mercadoria. A próxima ação que eu poderia fazer é trocar 4 mercadorias diferentes, no caso esses 4 dados aqui eu poderia trocar por 2 mercadorias na minha escolha. Então eu poderia descartar 4 dados diferentes e pegar 2 mercadorias quaisquer. Outra ação possível é eu trocar todas as faces de dado que saíram com essa moeda. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tivesse tirado 3 faces de dados da moedinha. Aí eu posso descartar quantos eu quiser e ganhar 2 liras para cada dado. Nesse exemplo eu poderia, com uma ação só, descartar os 3 dados e ganhar 6 liras, 6 dinheirinhos. Cada dado então vale 2 liras. Outra ação parecida que eu posso fazer é com essa face aqui, que são as cartas de bazar. Vamos supor então que eu tivesse tirado aqui 2 ou 3 faces desse dado, eu poderia descartar todas elas para realizar uma carta de bazar. E como é que funciona as cartas de bazar? Eu vou pegar aqui do deck a quantidade de dados que eu estou descartando em quantidade de cartas e vou escolher uma das cartas para realizar. No exemplo que estava aqui, se eu tivesse somente uma face, né, ao realizar essa ação, eu vou pegar a carta do topo e eu vou realizar o seu efeito. Note que você só pode realizar uma carta por ação. Como assim? Eu vou explicar para vocês. Vamos supor que eu tirei 4 aqui dados, né, com as cartas. Eu poderia escolher descartar, por exemplo, 3 dados para realizar a ação das cartas. Nesse caso eu vou pegar 3 cartas de bazar, vou olhar as 3 e eu vou escolher uma delas para resolver. As demais vão ser descartadas. Depois de eu resolver a carta de bazar que eu escolhi, ela também vai para a pilha de descarte ao lado do deck. Eu poderia aqui, inclusive, descartar 2, pegar 2 cartas e resolver. Depois eu poderia fazer essa ação de novo, comprando mais 2 e resolver uma segunda. Eu resolvo uma carta por ação. E a quantidade de cartas que eu compro para escolher depende da quantidade de dados que eu estou descartando para fazer a ação. Pode parecer confuso, mas não é bem simples. E sobre as cartas de bazar eu vou entrar em detalhes nelas daqui a pouco. A próxima ação que eu posso fazer é comprar uma peça de mesquita, que são esses tiles aqui, que sempre vai ter 6 disponíveis na mesa. E o custo para comprar essas peças, elas estão aqui em cima. Neste exemplo aqui eu precisaria de 3 mercadorias verdes, né? Posso pagar tanto com dados ou com fichas de mercadoria, caso eu as possua. E aí você pode perguntar, se elas valem a mesma coisa, se elas servem para a mesma coisa, por que compensaria eu trocar 2 dados verdes para pegar somente uma fichinha dessa? Bom, eu respondo para vocês porque os dados você não pode guardar para a próxima rodada. Então todos os dados que você rolar, se você não resolver, nas 2 ações que você tem, você vai passar para o jogador ao lado. Então se você não tem, nesse exemplo aqui, se eu não tenho fichas, dado o suficiente para comprar uma ficha ou fazer alguma coisa com aquelas mercadorias, eu posso trocar elas por ficha então, e ter um armazenamento assim. E numa próxima rodada vai ser mais fácil de eu adquirir alguma coisa com aquelas mercadorias. Então vamos supor aqui que eu tivesse já essa mercadoria verde, e tivesse essa rolagem de dados aqui. Como uma ação eu poderia usar essas 2 mercadorias verdes e ganhar uma peça de mesquita. No caso aqui eu tenho 3 opções de mercadoria verde, Vamos supor que eu escolhi essa aqui. Ela vem para minha área de jogo e eu viro uma nova peça de mesquita. Outra ação possível é comprar rubis, que é basicamente o objetivo do jogo. E a primeira opção que nós temos aqui de comprar rubis é pagando mercadorias por rubis. Nesse caso nós podemos pagar mercadorias vermelhas, azul, verde ou amarelo. E o custo, a quantidade de mercadorias que nós temos que pagar para adquirir o rubi, tá aqui, é o maior número visível disponível no tabuleiro. Nesse caso aqui, 4. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 2 dados verdes, uma mercadoria verde e uma marrom, por exemplo, eu poderia comprar um rubi pagando 4 mercadorias verdes nesse caso. Eu poderia descartar esses 2 dados, uma mercadoria verde, e usar a mercadoria marrom, que é um coringa, com uma mercadoria verde, e comprar este rubi. E aí eu pego ele e coloco aqui na minha área de jogo.
Agora o próximo rubi para comprar com mercadorias verdes já ficou mais caro. Agora são 5 mercadorias verdes. Outra opção para comprar rubis com mercadorias é desse lado aqui. O custo é uma mercadoria de cada, né, a princípio aqui. Então vamos supor, né, que eu tivesse aqui uma mercadoria de cada, ou em dados ou em ficha, tanto faz. Eu poderia pagar e pegar um rubi daqui. O próximo rubi dessa seção, ela vai custar uma mercadoria de cada, mais uma mercadoria qualquer. Então eu tenho que ter uma de cada, e a quinta mercadoria eu posso escolher, pode ser de qualquer coisa. E depois, 4 mais 2 quaisquer. Então vai aumentando o preço, né, dependendo de onde você compra os rubis. Outra opção que nós temos é comprar rubis por dinheiro, né? E aqui está o custo. O primeiro rubi custa 10 dinheirinhos, 10 liras. Então eu poderia pagar, se eu tivesse, né? Vamos supor que eu tenha aqui, poderia pagar 10 liras e comprar um rubi daqui, né? E aí o próximo passa a custar 12 liras. E assim vai ficando mais caro. Aqui na área do jogador sempre está mostrando só um lembrete, né? Dizendo que mercadoria marrom vale como qualquer mercadoria, né? E uma mercadoria em fichinha, ela vale como se fosse um dado, né? Na hora de comprar, como eu já expliquei aqui para vocês. E por fim nós temos essa seção aqui, essa área aqui, que nós vamos ganhar esse rubi assim que nós tivermos 5 mesquitas. Então ao comprar uma mesquita, se você comprou a quinta mesquita, você automaticamente ganha esse rubi aqui do centro do tabuleiro para sua área de jogo. E você só pode ganhar isso uma vez, né? Então cada jogador vai ter a chance de conseguir um rubi dessa forma. E assim nós vamos jogando até que um jogador ele consiga comprar 6 peças de rubi. Quando isso acontecer, né, quando o jogador conseguir 6 rubis, ele ativa o final de jogo. Ou seja, a rodada ela é terminada. Joga-se até o jogador à direita do jogador inicial, né? Ou seja, se eu fui o jogador inicial e eu ativei o final do jogo, todos os outros vão ter uma rodada. Isso para que todos os jogadores tenham a mesma quantidade de turnos. E se depois de eu conseguir 6 rubis, né, outro jogador também conseguir e a gente empatar, nós vamos então para o critério de desempate. Nós vamos trocar todas as nossas mercadorias que sobraram por 3 peças de lira, todos os cristais que sobraram por 2 peças de lira. E nós vamos somar isso com as peças, com as liras, né, as moedas que sobraram, e o jogador que tiver mais moedas, né, mais liras no final do jogo, é o grande vencedor. No caso de empate, então os jogadores eles compartilham a vitória. Eu vou explicar para vocês agora, em detalhes, como é que funcionam as cartas de bazar e as peças de mesquita. Começando então pelas peças de mesquita. Vamos supor que eu tivesse comprado essa pecinha aqui, que mostra o valor de 3 liras, né? Ao comprar, ela vem para minha área de jogo. Quando for a minha próxima vez de jogar, antes de eu jogar os dados, eu vou receber os benefícios das mesquitas que eu tenho. Nesse caso, eu vou receber 3 liras. E depois eu vou jogar os dados e jogar meu turno normalmente, como é que vocês já aprenderam. Um detalhe importante é que essas peças de mesquita elas são acumulativas. Ou seja, se eu tivesse 2 iguais, então eu receberia pelas 2. Vou receber 6 liras no começo do meu turno. A outra peça de mesquita que nós temos é a de cristal, né? Ou seja, no começo do meu turno eu vou receber um cristal. Inclusive, como eu recebi esse cristal antes de rolar os dados, eu já poderia usar ele para rerolar os dados, né, se eu não gostasse do resultado. Outra peça que nós temos também que é bem forte é essa daqui, ó. Quando você comprar uma peça dessa, você vai ganhar um desses dados que sobraram na reserva. E aí você pode colocar aqui em cima da sua peça de mesquita. E quando você for rolar os dados, você vai rolar um dado a mais. Lembra que eu falei que é acumulativo, então se você tiver 2 peças, você vai rolar 2 dados a mais. Agora nós temos também essa peça aqui, que tem esse símbolozinho aqui da face do dado de lira, mais uma mercadoria do lado. E nós temos ela para todos os tipos de mercadoria. Nesse caso aqui é azul, aqui seria verde. Essa peça de mesquita, ela serve quando você realizar uma ação do seu turno. Você não recebe nenhum benefício na hora, né, mas depois que você jogar os dados, sempre que você trocar dados por lira com essa face, você ganha também aquela mercadoria. Então nesse exemplo aqui, né, se eu rolei esses dados, eu poderia trocar esse dado por 2 liras e ganhar uma mercadoria azul. Se eu tivesse outras peças de mesquita, eu ganharia outras mercadorias também. Nós temos também agora essa pecinha aqui que mostra um mais um, né, e esse símbolozinho amarelo. Esse símbolozinho amarelo significa ação. Tá? Então aqui sempre que eu fizer a ação de trocar o dado, eu ganho mercadoria. E esse aqui ele me dá uma ação adicional. Lembra que eu falei que você só pode realizar 2 ações no seu turno? Se você tiver essa peça, você pode realizar 3. Se tiver 2, pode realizar 4. Né? Como sempre, como eu falei aqui, é acumulativo.
Só que um detalhe importante, vamos supor que eu rolei os dados aqui. Nessa rodada aqui eu usei a ação para comprar uma mesquita que me dá uma outra ação. Eu não ganho essa ação no turno que eu comprei. Lembra que os benefícios das mesquitas nós recebemos antes de rolar o dado. Então se eu comprei essa peça agora, eu ainda vou fazer 2 ações, e na minha próxima vez eu vou ter então o direito de fazer 3 ações. E por fim, mas não menos importante, nós temos esta mesquita, que permite que eu pegue uma carta de bazar, né, na minha fase de benefícios aqui, antes de rolar o dado. Então eu vou pegar uma carta só e vou realizar o efeito. Se eu tiver mais de uma, eu vou pegar uma para cada uma que eu tiver e vou realizar cada uma delas. Aí eu não tenho poder de escolha. Então nesse caso aqui eu pegaria uma, resolveria. Se eu tivesse 2, pegaria a outra e resolveria as cartas de bazar. E é assim que funcionam as peças de mesquita. Então agora eu vou explicar para vocês como é que funciona as cartas de bazar. As cartas de bazar elas podem vir de várias formas, elas têm alguns modelozinhos que eu vou explicar para vocês. Esse símbolo verdinho de uma pessoa significa que o efeito se aplica a você, né, que está o jogador da vez. E esse outro azul aqui com várias pessoinhas se aplica a todos os outros jogadores que não estão jogando. Né? Ou seja, se eu pegasse essa carta aqui na minha vez, né, vamos supor que eu peguei aqui por causa da peça de mesquita, por exemplo. Eu peguei a carta e eu vou aplicar o seu efeito. Eu recebo uma mercadoria azul e 3 moedinhas, 3 liras. E todos os outros jogadores recebem ou uma mercadoria azul ou 3 liras. E aí eles escolhem, né, em sentido horário, cada jogador vai receber seu benefício, escolhendo qual ele quer. Então o benefício é sempre melhor para quem está realizando, mas ele pode dar um benefício também para os outros jogadores. Nem sempre isso acontece. Como nesse outro exemplo aqui que nós temos, das cartas de bazar que tem essa setinha vermelha. A setinha vermelha significa que a gente vai trocar, né, mercadorias, recursos por alguma outra coisa. Neste exemplo, eu poderia trocar duas tiles de mercadoria, e aqui tá vendo que é quadradinho, ele tem que ser, né, esse tilezinho, não pode ser dado. E se eu fizer isso, né, se eu descartar 2 peças de mercadoria, quaisquer, eu posso ganhar uma peça de mesquita aqui disponível, entre as 6 disponíveis. E mesmo que eu tivesse mais mercadorias, eu só poderia realizar isso uma vez, tá? Então a seta vermelha aqui é sempre somente uma vez. Vamos supor que eu não tivesse mercadorias ou eu não quisesse trocar. Nesse caso eu posso escolher simplesmente ganhar uma lira. Uma possibilidade também é uma carta dessa que fala que eu ganho uma mercadoria azul e todos os outros jogadores podem trocar 2 liras por uma mercadoria azul. Aí eles escolhem se vão querer ou não. No caso eles não quiserem, eles não ganham nada, né, com essa carta. Esse aqui é um outro exemplo, ó. Eu poderia trocar 10 liras por um rubi. Ou se eu não quiser ou não tiver, eu simplesmente posso ganhar, né, uma lira. Outra possibilidade das cartas de bazar são essas cartas com seta branca. A seta branca indica que eu tenho que ter o recurso antes da seta para ganhar, né, o benefício depois. Eu não preciso descartar, não preciso pagar, eu só preciso ter. Nesse exemplo aqui, se eu tivesse então 2 mercadorias marrom, né, quando essa carta saiu, eu ganharia 2 cristais. No caso de eu não ter ou não quiser, eu ainda posso trocar aqui, né, ganhar simplesmente uma lira. Outro exemplo também, ele diz aqui, ó, se eu usei 2 dados, né, para pegar as cartas e veio essa carta e eu escolhi elas, ou seja, se eu usei 2 dados ou mais para realizar essa ação, eu ganho 5 moedas, né, senão somente uma moeda. Então esse benefício aqui dos dados você nunca ganharia com a mesquita, por exemplo, que você só pega uma carta. Mas, vamos lembrar aqui, né, vamos supor que eu tivesse rolado esses dados e fazer a ação das cartas de bazar. Então eu descartaria aqui, ó, estou descartando 3 dados, vou pegar 3 cartas, vou olhar as 3 cartas e vou escolher uma delas. Nesse caso, como eu usei, né, 2 dados, no caso eu usei 3, se eu usei 2 dados ou mais, eu poderia ganhar aqui então 5 liras como benefício dessa carta de bazar. E é assim que funcionam as cartas de bazar. No final aqui, na última página do manual, nós temos alguns exemplos, né? Se você tiver dúvida, ele explica bem direitinho aqui a iconografia que as cartas fazem. Agora um ponto bem importante, sempre que eu precisar ganhar um recurso, seja por dados ou por carta de bazar, e não tiver mais daquele recurso, esse exemplo aqui, ó, vamos supor que eu tenho 2 mercadorias azuis, esses jogadores 3 mercadorias azuis e não tem nenhum no estoque. E vamos supor então que eu usei essa carta de bazar que eu preciso ganhar uma mercadoria azul. Quando isso acontecer, né, e eu precisar ganhar uma mercadoria e não tiver mercadorias disponíveis,
todos os jogadores, inclusive eu mesmo, tenho que devolver uma mercadoria daquela para o mercado, então para o estoque ali, né? Então todos os jogadores vão devolver uma mercadoria azul. E então sim eu vou receber as mercadorias, né? Tanto que eu preciso receber. No caso aqui seria só uma, só pegaria a minha de volta. E no caso desse bazar, todos os outros jogadores teriam a possibilidade de comprar deles de volta por 2 liras. Mas sempre que um recurso acabar, né, e não tiver como o jogador da vez ganhar aquele recurso, todos os jogadores, inclusive o jogador da vez, tem que devolver um recurso e depois ele recebe a recompensa. E por se tratar de um jogo que está sendo trazido no Brasil pela Paper Games, nós temos promo, que vai estar disponível nas primeiras semanas do lançamento. Essa promo ela é uma pequena expansão chamada Expansão Mesquita. Ela vem com 2 novas mesquitas que você vai colocar, né, aqui perto das outras mesquitas. Só que diferente das demais, essas mesquitas você não compra elas, né? Você pode só usar o efeito delas. Nessa primeira aqui eu poderia trocar 2 mercadorias Coringa por 6 liras, 1 cristal e realizar uma carta de bazar. E ao fazer isso eu pegaria uma das mercadorias e colocaria aqui em cima. Ou seja, ninguém mais pode usar esse efeito durante o resto do jogo. Então só uma pessoa pode realizar o efeito das mesquitas aqui da carta promo. E o outro efeito aqui é pagar 4 cristais, né, que eu vou pegar um deles e colocar aqui também para indicar que ninguém mais pode usar, para ganhar um rubi. E aí eu vou escolher no tabuleiro um rubi, né, no espaço menor disponível, né, na trilha que eu escolhi. Por exemplo, se fosse daqui eu tiraria daqui, né, daqui eu tiraria daqui, por exemplo. Uma coisa importante é que usar essa mesquita ela não conta como uma das 5 aqui para você pegar no tabuleiro, no caso aqui de uma partida de 2 a 3 jogadores. E ao pegar um rubi daqui, eu nunca posso pegar aqui do centro também, né? Tem que ser de uma das trilhas disponíveis. E é assim que se joga Istanbul, o jogo de dados, né? Para efeito de conhecimento, eu só vou mostrar o outro lado do tabuleiro para vocês, que é o lado para 4 jogadores, né? A diferença é que vão ter 4 espaços aqui, né, para você colocar um rubi para cada um, para quando eles atingirem a quantidade de mesquitas. Nesse caso, em 4 jogadores, quando atingir 4 mesquitas, os jogadores já ganham um rubi aqui do centro, né? Os custos, né, aqui das mercadorias, eles têm 2 de número 4, e o final do jogo em 4 jogadores é ativado quando um jogador conseguir 5 rubis ao invés de 6. Então essa é a diferença, né, entre um jogo de 2 e 3 jogadores para um jogo de 4 jogadores. Tá tudo bem detalhado aqui no tabuleiro central, ó. 5 rubis, ativa o final de jogo. 4 mesquitas para ganhar um rubi do centro, né? Enquanto em 2 e 3 jogadores são 6 rubis, né, e 5 mesquitas para ganhar o rubi do centro. E eu espero que vocês tenham entendido aí como é que funcionam as regras, né? Como de costume aqui no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aí ou me chama lá no Instagram, @casaldosjogos, que vai ser um prazer tirar a dúvida para vocês. E se eu te ajudei de alguma forma e você gostou desse vídeo, estava com saudade aqui dos nossos vídeos, deixa um like e se considere se inscrever aqui no canal. Agora nós voltamos aqui com as gravações com tudo, então tem bastante coisa para sair. Então já ativa o sininho para não perder nada. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Finalmente de volta com as gravações. Que alegria. Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos.